Estamos de volta agora para dar continuidade à segunda parte do curso e agora o Dr. André vai falar de como escrever a lei, né, que é fundamental para a finalização dessa lei. Então, Dr. André, seja bem-vindo aí novamente. Nós vimos então na primeira parte da aula a importância de pesquisar o conteúdo de uma lei, entender o conteúdo de uma lei. E vimos que isso é fundamental para coletar informações, primeiro sobre o problema, que é colocado como causa para a apresentação do projeto, e segundo, para construir uma solução que tenha realizabilidade e que dê efetividade à lei, para evitar que a lei seja inútil ou que a lei seja demagógica. Bem, feito isso, coletado dados, documentos, informações, opiniões técnicas, chegou a hora de escrever a lei. Então, agora nós vamos trabalhar a legística formal, que tem, como eu expliquei antes do intervalo para todos, a finalidade de sinalizar como a lei deve ser redigida, como a lei deve ser trabalhada no seu texto. E é importante que nós tenhamos a atenção ao texto da lei, porque uma vírgula mal posicionada, um tempo verbal equivocado, tudo interfere no que a lei vai gerar como consequência para a sociedade. Se nós não prestarmos atenção no texto da lei e se não olharmos os detalhes redacionais do texto da lei, nós corremos o risco de fragilizar aquela solução que nós pesquisamos para que a lei pudesse atingir, então, a sua finalidade social. Cai por terra todo aquele primeiro trabalho feito de pesquisa sobre o conteúdo da lei, tanto no que diz respeito ao seu problema, como no que diz respeito à solução que está proposta. Então, sobre a legística formal, é importante uma primeira informação que nós trabalhemos, que é a existência no Brasil de uma lei, que é a Lei Complementar 95 de 1998. Essa Lei Complementar 95 de 1998 é a lei que indica como se elabora, como se altera, como é feita a redação e a consolidação das leis no sistema brasileiro. Todas aquelas leis que eu comentei antes com vocês, uma emenda à lei orgânica, no caso do município, lei complementar, lei ordinária, um decreto legislativo, uma resolução, um decreto do prefeito, uma portaria na Câmara, uma resolução administrativa na Câmara, tudo se sujeita a esta norma, que é a Lei Complementar 95 de 1998, e é uma lei que deve estar junto de vocês, na Câmara, né? É uma lei de trabalho de vocês. Esta lei diz como se escreve um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, as características do texto legislativo. Então, essa lei tem que estar ali, próxima de vocês. Toda vez que transitar na Câmara um texto de lei, tem que estar ajustado a essa lei da técnica legislativa, que é a Lei Complementar 95 de 1998. Comissão de Constituição, Justiça e Redação trabalha muito com essa lei. Os gabinetes dos vereadores, quando forem elaborar um projeto de lei, tem que usar essa lei. O prefeito tem que elaborar os projetos do Poder Executivo com base nessa lei. Então, essa é, no Brasil, a lei que trata da técnica legislativa e que nos sinaliza, então, elementos de legística material. É uma lei importante, como eu sinalizei para todos, e deve fazer parte do material de trabalho de vocês. Esta Lei Complementar 95, de 1998, ela indica, com relação às partes da lei, que a lei deve ter, no seu texto, uma organização, em parte preliminar, parte normativa e parte final. A parte preliminar da lei é a parte que vai indicar, por exemplo, a epígrafe, vai indicar a ementa, vai indicar a cláusula de promulgação. Sobre epígrafe, notem, tem algumas regras que nós temos que observar. A epígrafe de uma lei, ela deve sinalizar para o número da lei, a data da lei, e tem uma característica, ela é sempre centralizada na primeira linha em letras maiúsculas.
nós devemos trabalhar sempre em letras maiúsculas e de forma centralizada. Aquilo que eu falava para vocês antes do intervalo, qualidade é atenção aos detalhes. E uma das situações que a Lei Complementar 95 de 1998 traz é a padronização. Então, esses detalhes, eles têm que seguir a padronização. E o padrão da norma brasileira é usar a epígrafe no centro da primeira linha, toda ela em letra maiúscula. Uma informação que eu quero trazer para todos e que é de equívoco frequente nos estados e nos municípios é o uso de barra. Um texto de lei, nós não devemos usar barra. Pode-se usar barra num ofício, num memorando, num parecer de comissão, não tem problema nenhum. Mas em texto normativo não se usa barra. E na epígrafe, se puder retornar o slide ali que nós estamos estudando, é frequente na epígrafe que nós tenhamos, por exemplo, Lei 1278/2014. Então não se usa essa barra 2014, tem que ser a data completa. Inclusive para projetos de lei, muitas vezes na Câmara é projeto de lei número 128/2014. Não, é projeto de lei, coloca o número do projeto de lei e a data completa, de 27 de novembro de 2014. Então é importante sempre ter essa característica, dizer o número da lei, a espécie, se é lei ordinária, se é lei complementar, se é emenda à lei orgânica, se é decreto legislativo, se é resolução, o número, porque o sistema de leis no Brasil adota o critério da numeração. Então nós temos para cada espécie de lei uma série sequencial de numeração própria. Emenda à lei orgânica, quem numera é a Câmara na série sequencial que a Câmara tem. Emenda à lei orgânica 1, emenda à lei orgânica 2, 3 e assim por diante. E não é 01, 02, 03, é emenda 1, emenda 2, emenda 3, emenda 4, não se usa 0 também. A lei complementar e a lei ordinária, quem numera é o Executivo. Então ele é responsável pela série sequencial de números de leis das duas espécies, lei complementar e lei ordinária. Mesmo quando a lei complementar é promulgada na Câmara, porque pode acontecer, o artigo 66 prevê essa hipótese de o prefeito não promulgar. Se o prefeito não promulga, quem promulga a lei é a Câmara, presidente da Câmara. Se esse não promulgar, é o vice-presidente da Câmara. Mas nesta hipótese de ser promulgação da lei na Câmara, a Câmara tem que consultar o Executivo sobre o último número da lei editada para dar sequência a essa série para que não haja aí interrupção. O decreto legislativo e a resolução, quem numera é a Câmara, porque a matéria é de alçada da Câmara Municipal. Então, na epígrafe vai constar o tipo de lei, se é emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, resolução, decreto legislativo, o número respectivo e a data completa, no centro, na primeira linha. Então, isso faz parte do primeiro momento de elaboração da lei e tem que ter essa padronização. Também na parte preliminar da lei nós temos a ementa. A ementa, ela diz o objetivo da lei, ela informa o objetivo da lei, o que se pretende com a lei. É uma forma de identificação do conteúdo da lei. Lendo a ementa, nós identificamos o que aquela lei trata. Então, sempre se fala na ementa sobre o objetivo da lei. Nesse caso, no exemplo que vocês têm aí, cria o Conselho do Idoso no município de Boa Idade do Norte e dá outras providências. Interessante, o município Boa Idade do Norte e Conselho do Idoso, né? Então, voltando o slide ali, por favor, esta ementa, quando tu lê a ementa, tu já sabe do que trata a matéria. A ementa é posicionada da metade da página para o fim. Não vai em negrito, não vai em letra maiúscula e não vai entre aspas. O destaque da ementa é a posição que ela fica na lei. Então, por exemplo, se tu tem 18 centímetros para trabalhar o teu texto, a ementa vai do 9º ao 18º centímetro. Tu destaca a emenda colocando ela da metade para o final da página. Essa é a característica visual da ementa. Não coloquem, eu friso, porque é muito comum esse erro, em negrito, não coloquem em letra maiúscula, não coloquem entre aspas. Como se destaca a ementa? Deslocando ela da metade para o final
da página. E a ementa tem que ser breve, concisa, tanto que em determinados casos, eu peço à técnica, por favor, que coloque ali novamente esse slide, em determinados casos é possível, para eu não estender a ementa, dizer e dar outras providências. Essas outras providências, no caso do conselho, é a indicação dos conselheiros, o tempo de mandato dos conselheiros, a atribuição que o conselheiro vai cumprir, o conselho vai cumprir, a natureza do conselho, se é consultivo, se é deliberativo. Então, são outras providências estabelecidas pela lei, mas que estão conectadas ao principal fim. E o principal fim, a principal finalidade é criar o conselho do idoso. Agora, uma observação, não é sempre que nós usamos e dá outras providências na ementa. É preciso confirmar se existem outras providências a serem dadas. Por exemplo, eu já vi municípios em que o prefeito manda para a Câmara projeto de lei, agora, do orçamento, dizendo orça a receita e fixa a despesa para 2015 e dá outras providências. Que outras providências? Não tem outras providências. A finalidade do orçamento é orçar a receita e fixar as despesas. Esse é o fim do orçamento. Então, não se usa e dá outras providências sempre. Depende do caso, né? Autoriza a abertura de crédito especial de R$2 milhões e dá outras providências. Que outras providências? Não tem outras providências. Então, se não tem outras providências, não usa a expressão e dá outras providências. No caso do conselho, sim, está dando outras providências, mas tem que cuidar para o uso, tem que ser, se for necessário o uso, utiliza-se então esse padrão de dizer e dá outras providências. Também na parte preliminar da lei, nós temos a cláusula de promulgação. A cláusula de promulgação é padrão no Brasil, né? Prefeito municipal, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. É quem tem a legitimidade para fazer, então, a chamada cláusula de promulgação. É padrão. E é mesmo decreta, usa-se decreta. Isso é da tradição republicana brasileira, porque diz o artigo 1º da Constituição, poder emana do povo. Então é o povo que decreta. Faço saber que a Câmara, que representa o povo, decreta, determina, e eu, prefeito, na condição de representante do governo, sanciono a seguinte lei. Então, simplificando isso, fica desta forma que vocês estão aí visualizando. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, essa é a chamada cláusula de promulgação. Pode ser o presidente da Câmara quem faz a cláusula de promulgação, se o prefeito se omitir, né? Então, vejam nesse slide que está aí colocado para vocês, a cláusula de promulgação daí muda. O presidente da Câmara Municipal, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo. Aí não é sanciona, aí é promulgo, porque o presidente da Câmara não sanciona. Só quem sanciona é o prefeito. Então, ele vai mudar a terminologia. Vai dizer, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei. Se for uma lei, lei complementar, eu vou dizer a seguinte lei complementar. Se for lei ordinária, basta dizer lei. Então, esta é a parte preliminar do texto da lei. Toda lei tem que ter essa parte preliminar. Depois vem a parte normativa. A parte normativa é quando nós trabalhamos aquilo que se chama a descrição da solução da lei. Daí eu coloco na parte normativa. É muito importante que nós tenhamos, antes de trabalhar a compreensão da parte normativa, a noção de que em texto de lei nós deveremos trabalhar sempre os assuntos por tópicos. Desculpem. O que isso significa? Que eu tenho que articular o assunto, cada tópico num artigo. Eu tenho que trabalhar isso para simplificar o texto. E dentro da lei, eu tenho que ter um assunto tratado. Cada lei trata de um assunto. A lei não deve conter, portanto, elementos estranhos ao seu assunto. Esse é um erro que muitas vezes, Marinho, nós observamos no município. Eu tenho no município, a gente já fez trabalho em alguns municípios de consolidação, tem a lei que é o Código Tributário Municipal e mais 130, 140 leis que alteraram o Código Tributário, mas não disseram que alteraram o Código Tributário no seu conteúdo. Então, são
É o Código Tributário mais 130, 140 leis esparsas tratando do mesmo tema, quando deveria estar tudo agrupado e sendo processado legislativamente dentro do mesmo tema, que é a área tributária do município, nesse exemplo que eu estou dando para todos. Então, cada lei deve tratar um assunto e não deve conter matéria estranha. Agora, dentro da descrição da parte normativa, que é o texto da lei, eu vou usar tópicos do assunto que a lei trata. E cada tópico eu vou tratar, então, num artigo. Nós podemos dizer até que o artigo é o que se chama o elemento básico de construção de uma lei. É a unidade básica, cada tópico do assunto que eu trato na lei, eu exponho num artigo. E aí eu devo esgotar naquele artigo aquele tópico, porque eu não posso ter 2, 3 tópicos no mesmo artigo e não posso ter o mesmo tópico em 3 ou 4 artigos diferentes. Então isso tudo vem na ordenação lógica do conteúdo da lei. Então o artigo, nós colocamos ele como sendo a unidade básica, onde eu vou pontuar de forma rápida, breve, porque o texto do artigo não pode ser longo. O texto do artigo ele tem que ser conciso, rápido. Depois adiante eu vou explicar isso para vocês. Bem, vocês podem examinar aí no slide que vai aparecer agora na tela para vocês. O artigo ele tem uma característica redacional. Qual é essa característica? Isso que eu estou explicando para vocês, eu insisto, está na Lei Complementar 95 de 1998. Ele deve ser trabalhado com essa abreviatura que vocês estão enxergando aí, arte primeiro, né? Arte, A maiúsculo, RT minúsculo, ponto. E até o nono é nono, depois é 10, 11, 12 e assim por diante. Até na linguagem parlamentar de tribuna tem que cuidar. O vereador na tribuna ele não vai se referir ao artigo 18º, ele vai se referir ao artigo 18. Também ele não vai se referir ao artigo 6, ele vai se referir ao artigo 6º, porque isso é da técnica legislativa, está na Lei Complementar 95. Então eu vou usar o texto com a abreviatura arte. Voltem, por favor, ali, se for possível, o slide, ali, ó, abreviatura arte, ponto, primeiro até o nono, e depois arte, ponto, 10. E segue com letra maiúscula e ponto final no encerramento do artigo. Então, e não tem traço ali, né? Não tem, o primeiro, aquele símbolo de primeiro, segundo, terceiro, já é o separador do texto. E o ponto depois do 10, 11 e 12, ele já separa também. Então não preciso botar aquele traço depois. Basta que eu coloque desta forma e já começa o texto, autoriza a abertura de crédito. Então o A maiúsculo autoriza a abertura de crédito e segue o texto normalmente. E cuidado que o primeiro é primeiro, não é 1 grau. Às vezes tem artigo 5 graus, que é só a bolinha, aquela do lado do número. Não, é artigo 5º, tem que colocar para poder marcar bem o aspecto redacional. Bem, vejam, ali nós temos artigo 1º dispõe sobre os procedimentos. A redação do artigo deve ser breve, objetiva, deve ser simples. Quanto mais rápido eu puder descrever a situação, melhor. Eu brinco sempre nas aulas, né, Marinho? Eu poderia dizer assim, é vedada a inserção de um fio de nylon com um arame sob formato de gancho na sua extremidade, numa superfície líquida, visando a captação de um ser com capacidade de respirar embaixo d'água. Eu posso dizer desta forma, né? Agora eu posso dizer, é proibido pescar. Então o que eu prefiro? É proibido pescar, é muito mais interessante, direto, rápido, né? Pode ser mais poético da outra forma, pode ser mais, né? Mas a lei tem que ser objetiva, rápida, simples, concisa. Então é proibido pescar, pronto, está ali a regra, né? Eu costumo dizer que é importante, quanto mais simples o texto for, mais ele atende à sua função social. Até porque nós não podemos esquecer, isso é fundamental na técnica legislativa, que a lei ela tem que ser pensada na sua redação para todas as pessoas. A lei não é elaborada para quem é juiz de direito, a lei não é elaborada para quem é advogado, procurador, para quem tem promotor de justiça, formação jurídica, procurador no município, assessor jurídico. Não, a lei é feita para a sociedade. E a sociedade, ela é plural.
Tem pessoas de baixa escolaridade, tem pessoas que não têm acesso a um curso superior, mas a lei tem que ser entendida por elas. Então, nós não podemos elitizar a linguagem legislativa. Então, quanto mais simples, mais a lei cumpre a sua função, mais ela atende a sua finalidade social. Ô André, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante. Na verdade, então, esses pontos que você colocou aí, né, que às vezes colocam a mais, às vezes não colocam, né, alguns traços ali, por exemplo. Um tempo verbal. Em tempo verbal. Equivocado. Essa lei, ela pode ser questionada e se tornar inconstitucional? Olha, Marinho, o exemplo mais claro disso é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, quando foi feita a sua redação final, foi alterado o tempo verbal. E essa alteração do tempo verbal da lei da ficha limpa impediu a vigência da lei da ficha limpa na eleição daquele momento, que foi para senador, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República. Não essa, a anterior. E passou a valer a lei da ficha limpa na eleição para prefeito e vereador. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, questionado sobre aquela alteração na redação final, interpretou que a mudança no texto da lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, mudou o momento em que a lei começou a produzir os seus efeitos. Então, pode sim no judiciário ser questionado. Claro, o que gera como consequência que interpretação se dá para um ou para outro fato a partir de uma vírgula, de um ponto, de um tempo verbal. Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal onde foi definido que a iniciativa para propor a revisão geral anual dos servidores públicos, e é importante que eu diga a todos, revisão geral anual é a reposição da inflação, cabe ao chefe do Poder Executivo. Por que o Supremo teve esse entendimento? Porque lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, consta, lá está escrito que alterar e fixar remuneração cabe a cada poder, respeitada a iniciativa privativa de cada caso, vírgula, assegurando-se a revisão geral anual a todos os servidores. Então, o assegurando-se a revisão geral é depois da vírgula, disse o Supremo. Sendo depois da vírgula, não entra da regra que diz que cabe ao chefe de cada poder fazer. Certo. Então, isso aí é uma decisão que o Supremo tomou numa ação direta, onde foi questionado uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, onde o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu a revisão geral para os servidores do Judiciário, independente do Executivo. E a Assembleia aprovou, houve o veto do governador na época e foi para o Supremo falou, não, a iniciativa para a revisão geral é depois da vírgula significa que não é privativa de cada caso. Então, nós temos sim a possibilidade até de o Judiciário se manifestar numa interpretação derivada de como a lei é redigida. E é tão importante isso que tem a Lei Complementar 95, que é essa que nós estamos estudando. Então, na verdade, André, se for identificado, a Câmara identificar que tem algum erro nesse sentido, né? Formal, ela teria que fazer, qual seria o trâmite que ela teria que fazer? Uma emenda redacional. Para isso existe a emenda redacional. Nós temos 4 tipos de emenda possíveis na Câmara. A aditiva, que acrescenta algo ao texto, a supressiva, que retira algo do texto, temos a modificativa, que altera a redação, e temos a redacional, que não altera a redação, mas corrige erros formais, de técnica legislativa. Por isso, a comissão de redação, ela é de comissão de justiça e redação. Ela cumpre esse papel, cumpre essa finalidade. Por isso eu falei agora há pouco para todos que tem que estar lá na comissão essa lei. Essa lei complementar 95 tem que fazer parte do trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Tem muitas câmaras que estão, na verdade, não estão fazendo a consolidação das leis, mas estão fazendo, redigindo, né, essas leis, né, na verdade, né, novamente, né, porque não tem. Consolidação, eu acho que poderia ser feito a correção, né? São duas coisas, né? A consolidação, como eu expliquei antes, é olhar as leis que já estão em vigor
para poder corrigi-las, também do aspecto, também sob a ótica redacional da Lei Complementar 95. Tanto que a consolidação de lei está prevista na Lei Complementar 95. Está lá, prevista. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o projeto que está em construção agora, independente de consolidação, a necessidade de olhar para o texto. Porque a lei, gente, assim, ó, a lei, isso é importante para todos, é uma comunicação. Quando se elabora uma lei, comunica-se algo para a sociedade. E a comunicação tem que ser bem redigida, porque um erro na comunicação, um erro na redação, muda toda a interpretação da norma. Então isso é importante, por isso que a gente está aqui vendo essa lei. E eu falei antes, Marinho, o artigo ele não deve ser longo, né? Ele deve ser breve, rápido. Então a Lei Complementar 95, ela permite que se eu tiver que explicar alguma coisa, que eu explique por parágrafos. Então, onde surge o parágrafo dentro do artigo? Para explicar alguma coisa. Então, sempre que eu tiver que explicar algo, eu saio do artigo e crio um parágrafo. Se tiver uma explicação, o parágrafo é único. Se tiver duas, três, parágrafo primeiro, segundo e assim por diante. Vejam ali na tela, o parágrafo ele tem esse símbolo, a mesma regra, parágrafo primeiro até o parágrafo 9º, depois é parágrafo 10, 11 e assim por diante. Quantos parágrafos eu terei que fazer no artigo? Depende das explicações que eu tenho que dar, exceções que eu tenho que criar, né? Então, tudo isso eu trabalho nos parágrafos. E é importante, no slide seguinte, isso aparece, a redação, né? Se tiver um parágrafo, é parágrafo único, e vai colocar parágrafo único P maiúsculo de parágrafo, o U minúsculo, único, ponto. Eu já vi, por exemplo, municípios que faz o símbolo do parágrafo seguido da palavra único. Não, está errado. Parágrafo único é assim, é desta forma que está aí sendo colocado. E não esqueçam, parágrafo ele segue com letra maiúscula, o texto do parágrafo, e termina com ponto final. E não precisa colocar em negrito parágrafo, artigo, basta que eles sejam alinhados para que eles possam compor, então, o texto por tópicos, como eu já expliquei antes para todos, tá bem? E tem uma outra situação, essa outra situação que eu quero aqui trabalhar com vocês é a situação que envolve aquilo que se chama inciso. O que é um inciso? O inciso é um instrumento que eu uso de redação legislativa dentro do texto do artigo para discriminar hipóteses, enumerar situações. Então, não confundir o inciso com o parágrafo. Parágrafo eu uso para dar explicações, o inciso eu uso para discriminar hipóteses de aplicação da lei. O inciso, como vocês podem aí examinar, ele é colocado em números romanos, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e assim por diante. E o inciso, ele é seguido, esse sim, o inciso de um traço. Inciso 1, traço, inciso 2, traço, e começa com letra minúscula. E ponto final, a não ser no último inciso, inciso 1, ponto e vírgula, a não ser no último inciso, que aí eu coloco ponto final. E inicia sempre o inciso com letra minúscula. Então, por exemplo, eu posso dizer lá, compete a mesa diretora, 2 pontos. Aí eu vou colocar inciso 1, inciso 2, inciso 3, porque eu vou falar das competências da mesa diretora. Compete ao Conselho do Idoso, como nós vimos na outra lei. Então, são competências que eu coloco ali no Conselho do Idoso. E o inciso pode estar dentro de parágrafos também. Vejam esse exemplo aí. Esta lei dispõe sobre tal coisa, subordinam-se ao regime desta lei, 1, órgãos públicos, 2, autarquias. Então, ponto e vírgula no inciso 1, autarquias ali no município, ponto final, porque está encerrando a relação de hipóteses ali aplicada. Então, são exemplos que a gente tem que levar em conta e não confundir. Parágrafo é para explicar, incisos eu uso para relacionar hipóteses, enunciar situações, discriminar casos de aplicação
daquele tópico previsto naquele artigo. E o inciso, ele pode se desdobrar também em alíneas. Vejam aí, alíneas são desdobramentos dos incisos. Eu tenho que cuidar sempre para essa ordem. Primeiro eu uso o inciso e se eu tiver que desdobrar o inciso, eu uso a linha. Eu não posso pular direto para a linha. Eu primeiro uso o inciso e desdobrando o inciso eu uso a linha. A linha é letra A, B, C e assim por diante, seguida de um semiparênteses. Com letra minúscula, ponto final. No último eu uso ponto, quando eu concluir a relação nas alíneas. Vejam esse exemplo que está aí, ó, a Lei de Acesso à Informação. O acesso à informação pública será assegurado, aí cada órgão deve criar o serviço de informação ao cidadão. A Lei de Acesso à Informação é a Lei 12.527, que é esse exemplo que está aí. Então, a linha A, atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. A linha A é um desdobramento do inciso 1, entendeu? Então, se eu tiver que desdobrar o inciso, uso a linha. E aí eu uso a linha A, a linha B, a linha C e assim por diante. E eu gostaria de alertar a todos que é sempre as remissões que eu faço no texto da lei do menor para o maior. Nesse caso, por exemplo, do slide que está aí referido, se for possível colocá-lo novamente, se eu tiver que fazer menção, eu não vou dizer nos termos do artigo 9º, inciso 1, a linha A. Eu vou dizer nos termos da linha A do inciso 1 do artigo 9º. Então, é sempre do menor para o maior. É desta forma que se trabalha também as remissões. Porque às vezes eu tenho que fazer remissão dentro da lei a outra lei. Então, eu vou falar sempre primeiro do menor para depois ir para o maior. E outra informação que é importante vocês considerarem é que essa ordem de desdobramento deve ser observado. O Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, comete um equívoco. Ele pula o inciso e vai direto para a linha. Não é o caso. Tem que primeiro trabalhar o inciso para depois ir para a linha, tá bem? E a linha pode ainda se desdobrar em itens. Item 1, item 2, item 3 e assim por diante. Esses itens seguem a numeração normal e eles compõem um desdobramento da alínea. E também cabe aqui lembrá-los, nas leis mais extensas, nas leis de maior conteúdo, como códigos, por exemplo, regime jurídico, plano diretor, nós podemos agrupar os artigos em seções, subseções, capítulos e títulos, por áreas temáticas. Por exemplo, o regime jurídico do servidor, que é o Estatuto do Servidor Público do município, ele tem agrupamento de artigos. Tem os artigos do estágio probatório, tem os artigos das licenças, tem os artigos das gratificações, tudo por capítulos, títulos, para facilitar a compreensão lógica da lei. E, inclusive, observem que é importante que esses capítulos, eles, seções, subseções, títulos, eles façam com que o intérprete da lei possa, ao examinar a lei, compreendê-la logicamente. Então, se vocês tiverem oportunidade de, sob esse ângulo, olhar o Estatuto do Servidor, que é o regime jurídico, vocês vão ver que os primeiros artigos falam da criação de cargo, falam do concurso público, falam do estágio probatório, depois eles entram no sistema de remuneração, depois eles passam para as licenças, depois ele fala do regime disciplinar, sindicância, processo disciplinar administrativo, numa lógica que acompanha a vida funcional do servidor. Então, primeiro, o que tem que se fazer para ser servidor? Concurso público. Então, primeiro o Estatuto fala do concurso público. Depois que tu faz o concurso público, o que tem que ser feito? Tem que tomar posse. Então, fala o Estatuto do Servidor sobre a posse, o ingresso, a entrada no exercício do cargo. Depois que entrou no cargo, o que tem que fazer o servidor? O estágio probatório. Então, a ordem dos artigos segue essa lógica, que é a lógica de vivência funcional que o servidor tem. Então, o estudo é importante porque quem vai interpretar essa lei vai interpretar já tendo um raciocínio que permite a compreensão da evolução do texto legislativo. Sobre ainda a parte normativa, eu gostaria que vocês verificassem o que diz a lei
sobre clareza do texto, né? A lei tem que ter palavras e expressões no seu sentido mais comum possível. Vejam, a Constituição Federal em nenhum momento fala, por exemplo, em magistrado, que magistrado é um termo que não é mais comum, né? O que ela fala? Ela fala em juiz de direito, porque o juiz é um termo mais conhecido que magistrado. Então, a preferência é sempre pela expressão mais comum, pela expressão que facilita até aquelas pessoas que não têm uma instrução maior, que elas possam saber o que está sendo dito ali pela lei. Já falei do segundo ponto, as frases devem ser curtas, concisas, breves, rápidas. Quanto mais eu conseguir objetivar o texto, melhor. Precisão é outra regra importante que nós temos que observar na elaboração do texto. Eu sempre friso, é uma comunicação, a comunicação tem que ser precisa. Então evitem sinônimos, às vezes o uso de sinônimo muda o significado no contexto do texto legislativo. Então tem que cuidar bem isso. Às vezes eu uso chefe do Poder Executivo e prefeito, às vezes eu uso revisão e reajuste, às vezes eu uso, são palavras que são sinônimas, mas pode no contexto da lei gerar uma certa dúvida na aplicação da norma. Então sinônimos devem ser evitados, expressões com duplo sentido também devem ser evitadas no texto da lei. Temos que trabalhar sempre a exclusão dessas expressões de duplo sentido, senão gera imprecisão na aplicação da norma. Por exemplo, às vezes surge uma situação em que nós queremos dizer deverá e falamos poderá, né? Esse poderá pode ganhar um duplo sentido no contexto. A lei do pregão, por exemplo, que é a lei 10.520, ela diz que a modalidade do pregão poderá ser utilizada para as compras e contratações de serviços de uso comum. Esse poderá, às vezes, pode dar a impressão, um sentido duplo, assim, de escolha por parte do gestor, mas, na verdade, não é uma escolha, né? Se eu estiver comprando um bem de uso comum, ou se eu estiver contratando um serviço de uso comum, é necessário que eu use o pregão e não a carta convite, não outras modalidades. Mas a lei do pregão tem esse equívoco, ela usa essa expressão de forma a gerar uma duplicidade. Nós temos que cuidar disso e evitar no texto da lei. Outra situação importante é a ordem lógica, como eu falava para vocês, na organização do texto. Cada artigo da lei deve tratar de um tópico do assunto. Eu não tenho que usar vários artigos para tratar do mesmo assunto, do mesmo tópico. Então, esse cuidado eu tenho que ter. Um erro frequente e que ainda alguns municípios cometem é no mesmo artigo tratar da cláusula de vigência e da cláusula de revogação. Então, tem municípios que até hoje finalizam a lei dizendo revoga o artigo tal, da lei tal, entrando em vigor na data tal. Mas nós temos que separar, porque um assunto, um tópico do assunto é a revogação, outro tópico do assunto é a vigência. Então, não pode os dois tópicos estar no mesmo artigo. Isso cabe na Comissão de Justiça e Redação, Marinho, quando tu trazia essa questão antes, uma emenda redacional separativa, para desdobrar esse artigo em dois outros artigos. Não precisa devolver para o prefeito se o projeto é do Executivo. A própria comissão pode corrigir e fazer essa separação redacional para dar aplicabilidade a essa norma de que cada artigo trata de um tópico da lei. Por exemplo, a Lei 8.429, que é de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei federal, tem um artigo que trata da penalidade. Então, tudo que diz respeito às penalidades por prática de improbidade administrativa está tudo descrito, este tópico, num artigo. Um outro artigo fala da improbidade quando ela se configura por prática de atos que atentem contra os princípios da administração pública. Então, todos os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública estão num artigo. Então, eu não vou ter fuga no texto, eu não vou ter imprecisão no texto, isso está logicamente ordenado. Então, é importante que isso seja observado pelo redator da lei, aquele que está organizando o conteúdo da lei.
Então, isso tudo faz parte da construção qualificada do texto da lei. E pode, e eu insisto nesse ponto, o Marinho já marcou isso para nós aqui, a Câmara pode, mesmo não sendo autora do projeto, não sendo um vereador ou autor do projeto, sendo o projeto do Executivo, a Câmara pode melhorar essa redação, dar mais precisão, clareza e ordem lógica à matéria, que é aquilo que na pergunta do Marinho foi aqui respondido, emenda redacional. Essa emenda redacional atende a esse papel, cumpre a essa finalidade. Então, André, é fundamental, né? Na verdade, a gente fica assim, eu estou aqui, na verdade, viajando aqui, né? Porque a gente acaba indo no que a gente vê nas câmaras municipais o dia todo, né? Eu acho que seria fundamental, então, André, eu não sei se você já faz isso já, né? Já tem esse tipo de curso já, e eu acho que deve ser também um anseio de todos que estão nos assistindo hoje, que nós possamos criar um curso, na verdade, né? Pode ser através da Escola UVESP, pode ser diretamente nas câmaras municipais, um curso mais na parte da prática, na verdade, né? Porque essa elaboração das leis agora, né, como elaborar uma lei, né, eu tenho certeza que muitas dúvidas, né, devem estar aí, né, pendentes, mesmo com a sua explicação, eu acredito que a gente possa, de repente, criar um curso, né, direcionado na prática, porque eu acho que a gente vai conseguir atingir aí uma grande mudança dentro das câmaras, evitando até, né, essa parte de ter que fazer todo o trabalho de refazer a lei, vamos dizer assim. Uma coisa é a gente explicar como se anda de bicicleta, né? E outra é tu subir na bicicleta e andar, né? Então, mas nós temos feito sim em vários lugares do Brasil esse curso e podemos para 2015 programá-lo. Aqui eu estou falando muito rapidamente em função do tempo, né? Claro. Mas é 3 dias de curso, tem também oficinas práticas que dá para trabalhar isso e como eu falei no início, eu estou fazendo isso nos tribunais de justiça do Brasil também. Isso é uma linha de capacitação do Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho trabalhado isso em Ministério Público, em Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça precisa regulamentar os seus atos, né? Ele precisa editar normas internas para que funcione institucionalmente a sua atividade. Então, leis, ela está em todo tempo, em todo lugar. Então, bem elaborá-las é sempre importante. Aqui no estado de São Paulo, eu já tive em várias câmaras municipais também, fazendo cursos in company, cursos pelas escolas legislativas. Então, tem ganhado, sim, muita atenção esse tema nos últimos tempos. E muitos prefeitos, inclusive, no Executivo, estão aprendendo com as câmaras. Porque na medida que a Câmara vai fincando o pé e mostrando e dizendo, ó, eu estou corrigindo isso por isso, eu estou corrigindo aquilo por aquilo, e vai fundamentando, o Executivo vai vendo que é mais fácil ele corrigir lá no Executivo e já mandar o projeto aperfeiçoado, do que depois até passar por um certo constrangimento na Câmara de uma coisa básica, mínima, ser corrigida por desinformação, né? Então, é sim algo que precisa ser pensado. Esse ponto do Tribunal de Justiça aí, eu acho que é importante você frisar realmente, porque eles também fazem esse trabalho lá, né? É fundamental para que... Eles têm a corregedoria do tribunal, né? Uma eficiência e a qualidade lá dentro. Então, eles precisam fazer como as câmaras municipais também, as prefeituras também precisam fazer esse tipo de trabalho. E eu tenho dito sempre, Marinho, que fazer uma lei que não resolve um problema é um problema. Então, uma lei que não gera uma solução, não tem qualidade no seu conteúdo, em vez dela cumprir o seu papel, que é gerar segurança, ela acaba tumultuando ainda mais o cotidiano das pessoas e das instituições. Então, uma coisa é o que eu tenho a intenção de comunicar quando eu elaboro uma lei, outra coisa é o que no texto fica escrito. Então, é importante a atenção a tudo isso. Perfeito. Para fechar ainda, tem mais 2 tópicos que eu quero trabalhar com vocês, que são importantes de nós aqui assinalarmos. Um é a cláusula de vigência da lei e outra a cláusula de revogação, que ficam na parte final da lei, né? Então, eu falei, a lei tem 3 partes, a parte preliminar, que nós já vimos, a parte normativa e a parte final. A parte final da lei, ela é composta pela primeiro, cláusula de vigência. Esta cláusula de vigência, a primeira informação que todos devem ter, ela deve existir. Nós tivemos um determinado tempo no Brasil, antes de 1998, que até poderia não ter previsão de quando a lei entraria em vigor.
mas agora tem que estar expresso na lei, né? E a vigência da lei, ela só pode ser imediata. O que é a vigência imediata, Marinho? É quando eu digo na lei, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela só pode ser imediata, essa vigência, para as leis de pequena repercussão. O que são leis de pequena repercussão? São aquelas leis de governo. Cria um cargo, autoriza a abertura de um crédito, cria uma secretaria, cria um fundo municipal da agricultura. Então, cria o conselho, né? Então, essas leis de governo são leis de pequena repercussão. Quando nós trabalhamos uma lei que se comunica com a sociedade, gera consequências para a sociedade, interfere na vida das pessoas e das instituições, não pode utilizar a cláusula de vigência imediata. Isso está lá escrito na Lei Complementar número 95, no artigo 8º. E isso é importante, porque eu conheço muitos municípios, por exemplo, que aprovaram o plano diretor e colocaram entra em vigor na data da publicação. E não pode entrar em vigor na data da publicação uma lei que altera todo o funcionamento da cidade. O que a lei diz, Complementar 95 de 1998, é que o autor da lei tem que prever um tempo para que a lei produza os seus efeitos. Nós tivemos um exemplo agora, muito recente, em julho, que foi a Lei 13.019, Lei Federal 13.019. Essa Lei Federal 13.019 trata do repasse por convênios na área social para instituições e organizações da sociedade civil. E ela está eliminando a figura dos convênios para esse fim. Vai manter os convênios apenas de órgão público para órgão público, mas não com instituições e entidades da sociedade. Então é uma lei que para 2015 vai mudar significativamente as práticas de repasse de recursos públicos, tanto para o governo municipal quanto para as organizações sociais que são destinatárias desses recursos. A lei não está dizendo que não pode mais repassar recursos. O que ela está dizendo é que terão novas regras. Mas como são regras que exigem adaptação, inclusive, dessas organizações, que terão que alterar o seu estatuto para receber recursos, ela teve primeiro, na cláusula de vigência, a previsão de entrada em vigor em outubro desse ano, que seriam 90 dias, mas já foi prorrogado para julho do ano que vem, 360 dias, porque é uma lei que exige esse prazo para o seu ajuste. Então, toda lei que gera consequência para a sociedade, isto é democraticamente justo. Se ela gera consequência para a sociedade, ela tem que prever um prazo para que a sociedade possa se adaptar aos seus efeitos. A lei não pode surpreender as pessoas. Então, a cláusula de vigência tem que existir, são 3 coisas importantes, hein? Ela tem que estar prevista na lei, só pode ter vigência imediata para as leis de pequena repercussão, e tem que prever um prazo para as leis de grande repercussão, que são aquelas leis que se comunicam com a sociedade, que geram consequências para a sociedade. Não diz a Lei Complementar 95 qual é o prazo que a lei tem que aguardar para gerar efeitos, porque cada caso é um caso, cada município é um município. A quem cabe essa avaliação? Ao autor da lei. Quando o autor da lei constrói a solução que ele quer projetar para o problema que a lei pretende resolver, ele tem que avaliar que tempo essa comunicação precisa ser feita para que a sociedade recepcione essa nova norma em condições de entendê-la. Então, isso é um desafio da cláusula de vigência e é importante que o legislador, quando constrói essa cláusula de vigência, leve em consideração essa situação. Senão a lei não cumpre o seu papel, ela fica desconhecida e as pessoas não atendem a lei porque não tem como se informar sobre essa lei. E o segundo ponto da cláusula, da parte final da lei, que precisa aqui ser trabalhada, é a cláusula de revogação. Vejam, ali está até marcado e riscado. Não é mais possível, desde 1998, Lei Complementar 95, artigo 9º, não é mais possível usar essa cláusula, revogam-se as disposições em contrário. Se eu tiver que revogar algo, eu preciso ser específico nessa revogação. Então, revoga a Lei 1728, de 10 de abril de 1999. Então, não cabe a cláusula genérica, a cláusula tem que ser específica.
Então, essa é uma regra importante e vai na parte final, quando ela entra e faz o fecho da lei. Então, a lei tem a parte inicial, que é a parte preliminar, a normativa, e a parte final. Com isso, nós temos, então, o desenho, o mapa da lei articulado para que nós possamos, padronizando essa linguagem, gerar uma comunicação legislativa eficiente. Perfeito, André. Muito bom.